Acadêmica de Agronomia com o tema Inovar também é planejar, tecnologia, gestão do agronegócio, lavoura e pecuária. Nessa semana serão realizadas palestras, minicursos, dia de campo e outras atividades ligadas ao tema. A Universidade Federal de Viçosa comemora em 2014 88 anos dedicados ao ensino, à pesquisa e à extensão. O campus UFV Rio Paranaíba, criado em 2006, iniciou suas atividades acadêmicas em 2007, oferecendo os cursos de Administração e Agronomia. Esta semana acadêmica é promovida pelo curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, em parceria com a Empresa Júnior de Agronomia, a Agropan, sob a coordenação do professor Pedro Ivo Vieira Codigode. Essa atividade conta também com a colaboração dos docentes e discentes do curso. Convidamos para compor a mesa diretora desse evento o senhor diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Federico Garcia Pinto. O senhor chefe de Instituto de Ciências Agrárias, professor William Rodrigues Macedo. O senhor coordenador da quarta semana acadêmica de Agronomia e da Agroplan, professor Pedro Ivo Vieira Codigode. O senhor coordenador do curso de Agronomia, professor Vinícius Faria. O senhor presidente da Agroplan, discente Darlan Borges. A senhora representante do senhor diretor de Extensão e Cultura, professor Cristiano Mundim, Edna Freitas Fernandes. O senhor palestrante Roberto Ferreira Novaes. E o senhor palestrante Roberto Santinato. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
tem mais flores, nossos votos tem mais vida, nossa vida não tenho mais amores. Como a Tamara, como a patação do sol, amor eterno seja assim, o lábaro sem as estrelas, e de noite ouro dessa flor, mas no futuro e glória no passado, recebe a justiça agora forte, graça o filho deu uma voz de amor. Agradecemos aos patrocinadores e parceiros da 4ª Semana Acadêmica de Agronomia, Sebrae, Funarg, Resende Palace Hotel, Soma Contabilidade, Zema, Ponta Chique, Cicobi, Grupo Farroupilha, Wizard, Comercial Agrícola São Gotardo, Supermercado São Francisco, Terrena, Mais Sabor e Autoescola Agrícola Paranaíba. Com a palavra, o senhor presidente da Agroplan, Vicente Damão Borges. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os componentes da mesa, o professor Frederico Garcia, a Edna, representando o Cristiano, o professor William Rodrigues, o professor Vinícius Faria, o professor Pedro Ivo, o palestrante Roberto Novaes e o palestrante Roberto Santinato. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pelos transtornos causados pelos intempéries, né? Como aconteceu, caiu toda a estrutura ali, a gente teve que mudar para cá e usar o plano B. Ainda bem que tínhamos o plano B. Gostaria de agradecer também toda a família Agroplan, que ajudou bastante na organização desse evento, né? O professor coordenador do Agroplan e geral da SEAG, Pedro Ivo, que ajudou bastante também. O Vinícius também, que sem ele a gente não conseguia. Os dois ajudaram até serviços braçais deles, carregaram mesa, cadeira. Muito legal. Eu também queria falar sobre o processo seletivo, né, da Agroplan. Gostaria que tivesse o máximo de inscritos esse semestre. Os processos seletivos vai ser divulgado ainda a data, a gente está vendo ao certo, mas será ainda esse semestre. No mais é isso mesmo, muito obrigado. Eu espero que vocês aproveitem esse evento e que esse evento seja um sucesso, tanto quanto está a programação dele. Porque a programação desse evento está muito boa, um evento de alto porte. Espero que vocês consigam aproveitar ao máximo todos os palestrantes, ministrantes do minicurso. Agradecer também a disponibilidade e aproveitar ao máximo deles, que eles têm muito a passar para a gente. Muito obrigado, bom evento a todos. Com a palavra, o senhor coordenador da Agroplan e da 4ª Semana Acadêmica da Agronomia, professor Pedro Ivo Vieira Gontigaldi. Prezados membros da mesa, professor Frederico Garcia Pinto, diretor do Campus Rio Paranaíba, a servidora Edna, que representa aqui o professor Cristiano Pacheco Mundim, que é o nosso diretor de extensão, o professor William Macedo, que é o nosso atual chefe do Instituto de Ciências Agrárias, meu colega e coordenador do curso de agronomia, professor Vinícius Ribeiro Faria, Darlan Borges, presidente da Agroplan, professor Roberto Novaes, palestrante dessa noite,
e o Dr. Roberto Santinato, também nosso, assim como o professor Roberto Novaes, nossos ilustres convidados da Semana Acadêmica, demais autoridades presentes, aos nossos participantes e patrocinadores. Eu desejo a todos um ótimo quarta Semana Acadêmica da Agronomia. A Semana Acadêmica da Agronomia vem se consolidando como um evento do curso de Agronomia, um evento acadêmico. Esse ano nós já tivemos, até o momento, mais de 150 inscrições, mas a gente ainda não conseguiu atingir o nosso grande objetivo. Eu estava até brincando com o professor, com o nosso diretor, o professor Frederico, e nós temos atualmente 220 estudantes de agronomia inscritos, então o que significa dizer que alguns dos nossos alunos ainda não estão participando desse evento que é feito fundamentalmente para vocês, alunos do curso de agronomia, de todos os períodos, né? É um evento, nós conseguimos para este ano 13 minicursos, são 7 palestras de alto nível. Cabe ressaltar aqui o primeiro dia, a sessão solene, são 2 pessoas ilustríssimas, nos honrando com a presença nesse evento. Além disso, nós temos também um dia de campo na sexta-feira, é um dia de campo acadêmico. As intempéries, né, climáticas não permitiram que fosse sucesso maior que foi a primeira FETEC, mas ainda permanece um dia de campo acadêmico. Na verdade, quem coordena esse evento é o professor Leonardo Aquino, né? Quem participou ano passado sabe quão bonito, interessante e de competência que foi organizada a primeira FETEC. E durante a sexta-feira também nós teremos o lançamento aqui no estado de Minas Gerais do programa Soja Plus, que é um evento à parte, mas que está conectado com a quarta SEAGRO. O programa Soja Plus é um programa de gestão voltado à sustentabilidade, e quando a gente fala de sustentabilidade tem 3 eixos aí, que é o econômico, o social e o ambiental. Esse evento ele é um programa de gestão financiado pela BIOV, Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, e sem custo nenhum para o produtor. Então eu acredito, professor Frederico, que vai ser mais algo a acrescentar ao nosso campus. Nós estamos participando junto com o professor Aziz, e a nossa ideia é transformar talvez esse programa, o professor Novaes deve conhecer muito bem, o PDPL, o Programa de Desenvolvimento da Pecuária do Leite em Viçosa, que é um exemplo. A gente quer transformar esse Soja Plus aqui num modelo diferente do que já tem sido implantado no Mato Grosso do Sul, envolvendo principalmente os nossos alunos. Então, todas essas iniciativas são iniciativas voltadas para vocês, estudantes de graduação, cobertura de pós-graduação, que estejam presentes. Eu tenho discutido até com o Darlan que a gente tem que ser um pouco mais ousado, e aproveitando a inserção numa região de agronegócio generoso, a gente transforma, além do acadêmico, e atrair também o público técnico especializado da região, de maneira que a gente integre cada vez mais a iniciativa privada no Alto Paranaíba. Eu acho que a gente tem esse diferencial e devemos aproveitá-lo. Em relação à intempérie, né, a gente sabe que problemas acontecem quando a gente organiza um evento. No momento, a gente não precisa ficar falando, talvez tem pessoas que nem viram, mas na verdade o evento, a abertura era para ser ali no hall do PVA, estava tudo organizado, mas veio a chuva e o vento e a gente teve que mudar os nossos planos. Mas como a gente sempre fala do pioneirismo, né, que a gente carrega essa responsabilidade de sermos pioneiros, de estarmos iniciando um campus, eu pensei numa frase aqui, né, o pioneirismo enseja certos improvisos que fundamentalmente nos fortalecem. Então, essa mudança de planos, o plano B, eu acho que vai ser história para a gente contar. E, na verdade, o nosso evento é mais do que simplesmente uma sala, um hall bonito. Eu acho que o que a gente ganha é com o conteúdo desse evento. Então, sejam todos bem-vindos. Desejo a todos um ótimo quarto SEAGRO e muito obrigado.
o senhor diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Frederico Garcia Pinto. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui e dar os parabéns ao professor Pedro Ivo, que é o coordenador desse evento. Viu, professor? Ficou muito bonito. A gente estava até comentando aqui antes, apesar da chuva, apesar do que foi montado ter sido destruído, daqui a pouco nós vamos pedir desculpa aí para vocês e vou falar o que nós já estamos fazendo para tentar contornar esse problema. Mas realmente é um evento ímpar aqui no nosso campus e meus parabéns, professor Pedro Ivo, que junto com o professor Vinícius e a Agroplan arregaçaram as mangas e professores e alunos, né, e organizaram esse evento belíssimo, que a gente nota que realmente será um evento de muita qualidade. Então, primeiramente, cumprimentar o professor Pedro Ivo e o professor Vinícius por esse feito. Cumprimentar o nosso aluno, o discente Darlan, que está aí na frente da Agroplan. Meus parabéns por essa empreitada. E, além do Darlan, cumprimentar o nosso chefe de instituto, do Instituto de Ciências Agrárias, o William. Cumprimentar o Vinícius, já cumprimentei, o professor Vinícius, a Edna, representando aqui o nosso diretor Cristiano Mundim, lá da Extensão e Cultura. E os nossos ilustríssimos convidados, professor Roberto Novaes, que a maioria aqui dentro, todos, né, praticamente, vão estudar no livro que ele fez, propôs, Fertilidade do Solo, referência nacional, não porque mundial, na área de fertilidade do solo. Então é um prazer imenso para o campus estar recebendo esse professor aqui por 4 anos. Recebeu uma bolsa da CAPES, e a gente sabe, né, professor, não é qualquer um que recebe essa bolsa. Então é um prazer imenso ter a sua experiência aqui no campus, somando não só para o curso de agronomia, mas para outros cursos afins à agronomia. Semana passada nós tivemos um evento aqui na área do café e realmente eu participei da palestra que o professor Novaes deu e eu saí de lá deslumbrado, viu, professor? Meus parabéns pelo alto conhecimento que o senhor adquiriu aí com o tempo, e o senhor sabe que a gente está à disposição aqui, se for necessário. Muito obrigado pela presença, e do nosso convidado também, Dr. Santinato, está aqui com o seu filho, estudando aqui na universidade, fazendo o seu mestrado na área de agronomia. Cumprimentar ele. Então é um prazer recebê-lo aqui. Sinta-se à vontade. Bom, gente, então, apesar da chuva, como eu disse, a gente fica feliz de ver essa quantidade de alunos, principalmente aqui, e demais professores. O curso de agronomia, eu tenho um apreço por esse curso, até porque meu pai já disse isso outras vezes. Ele é agrônomo, viu? Quem não sabe, formado em Viçosa, em 1976. O senhor já estava lá, não, professor? Bem antes. Inclusive, então, dali para cá, meu pai sempre falou muito bem da universidade, da UFV. Ele, como agrônomo, então a gente pega amor por isso, né? Também. Não tenho dúvida de dizer que é um curso carro-chefe aqui do campus. Foi o primeiro a ser criado, junto com a administração lá em 2007. E pela região onde nós estamos, pelo professor Pedro Ivo mesmo disse, privilegiado no agronegócio, tenho certeza que é um curso que os alunos estão saindo muito bem formados. E questão de estágio, estou vendo que tem muitos alunos aqui, o professor Pedro Ivo e o Vinícius sabem disso. Toda semana eu recebo ligações aqui da diretoria, pessoal da região procurando estagiários. Então é um campo excelente, o pessoal da agronomia aqui
a nossa região. Bom, para finalizar, falar um pouco só sobre o campus. Nós tivemos esse problema ali com esse pequeno auditório, que sempre a gente tem montado para os nossos eventos, e a ideia nossa é fechar aquele local com esquadrias, vidro, e fazer um auditório permanente aqui no campus. Então nós já iniciamos esse processo. Infelizmente, dentro do serviço público e da universidade, as coisas não andam com a rapidez que a gente deseja, mas em breve nós teremos esse local fechado de forma permanente para eventos como esse. O professor Beluí sabe, cada evento desse, o custo que a gente tem, financeiro mesmo, para fechar o local, por que não fechar já de imediato e permanente esse local? Então nós vamos fazer isso. E nesse prédio ao lado, nós teremos os prédios de laboratório de ensino, nós teremos 2 auditórios com capacidade com até 200 pessoas, também nós vamos poder fazer esse tipo de evento lá. E nós estamos também projetando, junto com o ginásio de esportes, um local para eventos, um espaço multiuso, para contornar esse problema. Certo? Bom, Pedro, então é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço de coração a todos que estão aqui, os nossos professores, os nossos alunos, e que vocês aproveitem bastante essa oportunidade que é de ouro, com certeza. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Gostaria de convidar o professor Dr. Everaldo Antônio Lopes, ex-coordenador do Agroplan UFV-CRP, para receber uma homenagem em nome dos membros do Agroplan. Nesse momento, desfaço a mesa, solicitando às autoridades a retornar seus lugares à plateia e ao palestrante Dr. Roberto Santinato que permaneça para proferir a palestra de abertura dessa semana acadêmica, com o tema Novas Tecnologias na Produção do Café de Cerrado. Roberto Santinato é engenheiro agrônomo pela Exalc, USP Piracicaba, possui especialização em fitotecnia e pós-graduação em fotointerpretação de sons. Tem 936 trabalhos publicados em congressos, é autor de 6 livros e diversos capítulos de livros. Trabalhou no antigo IBC e MAPA Procafé. É consultor nacional de aproximadamente 40 mil hectares de café e internacional na ilha de Molokai, Havaí, Estados Unidos. É coordenador dos campos experimentais de Araxá, Araguari e Patos de Minas. Com a palavra, Roberto Santinato. Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui. Agradecer ao Frederico, ao pessoal da organização, e vamos tentar passar para vocês alguma coisa que ele fez na vida, né? Desde 1967, então sou bem velhinho, e vamos falar de café, mais especificamente de Café do Cerrado, que é a região que vocês estão estudando, né? Essa região é uma região maravilhosa, que para nós agrônomos dá uma oportunidade de vida muito grande, certo? Eu conheço quase toda a cafeicultura do Brasil, sei que é aqui que está o futuro para nós trabalharmos, sermos os agrônomos da cafeicultura do futuro. Então, manejo da cultura dos cerrados, típicos, né? Porque também sul de Minas também tem cerrado, São Paulo também tem cerrado, Paraná também tem cerrado. Lá a gente chama de cerrado úmido e esse de cerrado mais seco, né? Então nós temos cerrado na Bahia, em Goiás, Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba de Minas Gerais, né? Então essas áreas que são o cerrado. O café no Brasil hoje anda com 2,3 milhões de hectares, produz um potencial de 45 a 55 milhões de sacas. Com esse problema que houve agora
janeiro, fevereiro e março, em função de temperatura elevada, déficit elevado, a nossa safra esse ano aqui não vai passar de 42 milhões de sacas, e por isso que o preço está aí. Vocês que tem alguém pai cafeicultor deve estar na felicidade. Nós vamos vender café a 500, talvez 600, e quem sabe em setembro, porque essa temperatura prejudicou a safra do ano que vem também. Não houve crescimento vegetativo. Mas o café é o maior empregador do Brasil no meio rural. São 12 milhões de empregos, porque nós temos 236 mil propriedades no Brasil que tem café. Desde o cara lá dos 2 hectares até o grande produtor, que nós temos áreas aqui com produtor de 4 mil hectares de café, produzindo 250 mil sacas, né? E mais o comércio. Então, nesse contexto aqui, nós temos 12 milhões de empregos. Nós exportamos 30 a 35 milhões e consumimos entre 18 a 20 milhões de sacas. Esse é o panorama do café no Brasil. Aqui são os tipos de cafeiculturas. Nós temos a cafeicultura de montanha, basicamente Espírito Santo, zona da mata de Minas Gerais, parte do sul de Minas, parte de São Paulo. A cafeicultura tradicional, que já está acabando no Paraná, hoje só conta com 60 mil hectares, já teve 1 bilhão e 900 mil pés de café lá. São Paulo ainda se mantém. Temos a cafeicultura do Nordeste, na Bahia, Pernambuco e Ceará, aqui no Planalto. E temos a robusta, que é o Conilon, né? No Espírito Santo, Rondônia, pouquinho em Minas e no Pará. E o nosso cerrado típico está na Bahia, na região oeste, são 14 mil hectares, uma produtividade em torno de 39 sacas. Goiás tem 7 mil hectares, 40 sacas por hectare. E Minas, aqui no oeste, Triângulo do Paranaíba, soma 200 mil hectares, com uma produção de 36. Parece que é pouco, mas isso aqui é quase o dobro da produção nacional, né? E os grandes produtores, os produtores mais dedicados, chegam a média de 45 a 50 sacas por hectare. No valor que eu falei antes, você vê o quanto que pode ganhar o café, né? Então essa área de café de cerrado é 10% da área nacional, produz em torno de 8 a 9 milhões de sacas, representa em torno de 25% da produção brasileira, e é 39 sacas de média contra as 24 do Brasil todo. E são, portanto, 60% mais produtivos. Para se chegar nisso, tem trabalhos feitos desde a década de 1970 até agora. Foram feitos mais de 5 mil trabalhos de café, tanto no Brasil todo, e foi em função dessas possibilidades aqui. Nós ampliamos bastante o cerrado com a irrigação. Então isso aqui é um café irrigado em linha, através de pivô, vocês têm uma noção, no triângulo, pivô total, né, área total. Esse aqui é o cerrado de Goiás, é o esquema da MEPA. Nós tivemos a oportunidade de ver isso nos Estados Unidos. Com laranja, trouxemos para o Brasil e conseguimos um produtor da Bahia investir nesse sistema que reduz 25% da água e produz igual ou maior, e permite toda a fertilização de pivô, e também parte de pragas e doenças. Depois nós... O combate. Que for. Qual é? Esse aí. Esse aqui é a Bahia, esse aqui é uma área de... são 10 pivôs, são áreas extensivas lá, né? É o Cerrado também, Bahia, sistema MEPA, quer dizer, circular.
Esse aqui é cerrado, já é gotejo aqui no triângulo, né? E temos ainda essa parte aqui, que é o cerrado do noroeste de Minas. Ali em Montes Claros, subindo, existem áreas boas para café, nesse padrão aqui que a gente está fazendo nessas regiões. E tem ainda o Alto Paranaíba, o Triângulo, essas lavouras que ainda são de sequeiro. Sequeiro aqui no Cerrado, dá para se produzir café de sequeiro, e nas regiões, alguma parte, boa parte, aliás, de Araxá, do Chapadão de Araxá, aqui em São Gotardo, que está encostado com vocês, Serra do Salitre, e uma outra ponta de região aí que tem manchas de chuva melhor. O resto você tem que irrigar, senão vocês não vão produzir café, né? E quando você entra com a tecnologia de irrigação, então você é obrigado automaticamente a apurar as outras técnicas. Por isso que do sucesso da cafeicultura irrigada, né? Deve representar hoje 25% da produção nacional, né? Bom, como é que chegou o café no Cerrado? Até os idos dos anos 60, café era produzido no Paraná, São Paulo, em terra roxa, né, estruturada, latossol roxo, hoje na classificação moderna, tem outros nomes, e foi feito esse trabalho porque se dizia assim: terra para plantar café, se não tiver fertilidade de terra roxa, tem que pôr muita matéria orgânica. Então isso aqui foi feito na região de Batatais, né, pelo Lazzarini, professor Lazzarini da época, com Moraes, Cervelini, Toledo e Figueiredo. Então é isso aqui, média de 4 safras, é um cerrado arenoso, Batatais, uma região de cerrado arenoso. Vocês veem que a testemunha com um saco, NPK 7, o calcário já subiu para 26, e quando se pôs os micros, 39 sacos. Com esse trabalho, basicamente, quando o IBC lançou o plano de renovação para o Brasil todo, isso aí foi a base ou a certeza que nós agrônomos podíamos sair para as terras de baixa fertilidade para plantar café, né? Bom, só para ter um histórico, em 72 e 73, no plano de renovação, o plano de renovação do IBC na época, nós plantamos 2,3 milhões de hectares, gastou 3 bilhões de dólares na época, e é essa base da cafeicultura que nós temos hoje. Foi o maior plano agrícola do mundo. Nós éramos em 350 agrônomos e um tanto quanto de técnicos agrícolas espalhados no Brasil todo, desde o Ceará até o Paraná. Só que quando entrou 72, 73, por causa da ferrugem de 70, no Cerrado aqui, típico, ninguém queria vir para cá. O pessoal segurou o café no sul de Minas, segurou o café na Zona Mata. Aí apareceu esse camarada aqui, talvez o professor conheça, lembra do Nofre? O Nofre Braga de Faria. Esse é o único agrônomo que foi presidente dos CONFEAs. O CONF é a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, né? Esse camarada, pela persistência, trouxe esses outros aqui, o fisiologista, climatologista, pedologia e fertilidade, lado agronômico, Horaci Moraes Franco, Camargo, Kipper e o Grão. E eu tive o honra de participar, naquela época era bem mais jovem, né? De participar em São Gotardo, de Pontos e Patrocínio. E isso tudo permitiu que esse outro mineiro aqui, Alisson Paulinelli, que foi o maior ministro da Agricultura até hoje que nós tivemos no Brasil, até esses últimos, vocês conhecem, mas esse aqui foi fabuloso, que ele era muito querido por um general chamado Gás, que era do tempo da Revolução. Esse camarada pegou nós, agrônomos, na época, e mandou o Brasil afora para aprender a plantar soja. Naquela época a soja era 25 sacos, média brasileira. Os Estados Unidos já produzia 100. E hoje nós estamos até produzindo 80, né? Graças a esse camarada aqui. Então, 2 brasileiros aqui, 2 mineiros, né? Seu Nosso foi meu chefe,
e mais o Adson, que são os responsáveis pessoais da gente ter o café hoje no Cerrado. Bom, clima e solos da cafeicultura do Cerrado. O Cerrado, ideal de café seria 19 a 21 graus, média anual, né? Podendo ir até 23,5, caso da região de Pirapora, está se plantando com café com essa temperatura. E nós temos 3 regiões típicas. Tem uma região quente, e todos os meses do ano a temperatura é mais que 19. Tem uma região de média, que é 2 meses com menos de 19, e temos regiões frias, 4 meses com menos 19. Então, exemplificando, isso aqui seria, por exemplo, São Gotardo, aqui Araguari e aqui na Bahia. Dessa região para essa, você tem um crescimento vegetativo 20 a 30% a mais, e produtivo também, e dessa para essa, 50 a 60%. Então, isso aqui influiu diretamente na tecnologia de irrigação. Essa região não se pode fazer café sem irrigação, e essas outras é de média, né? Então, nesse clima, a parte de déficit hídrico que vai definir a irrigação, nós temos aqui regiões com menos de 100 e regiões até com mais de 200. Isso aqui define uma irrigação sem irrigação, que seria o caso, por exemplo, que nós identificamos aí de Araxá, de 100 a 150, irrigação complementar, dá para fazer qualquer sistema desse, gotilhas, pivô, aspersão, tripa, em regiões com mais de 150, que só o gotejo e o pivô são utilizados, por causa da manutenção, senão não consegue manter a água disponível suficiente. Bom, parte de solos do Cerrado, a predominância 85%, está lá com o sol vermelho, na sequência aqui dentro, amarelo, depois o vermelho escuro e o amarelo. Numa ocorrência menor, tem os neossolos quaterzenos, que é areia quartzosas, e agissolos vermelho e amarelo, que são os polisólicos. E esporadicamente nós temos uma manchinha ali de LVA aqui, de lantosol roxo, ou de terra roxa, e de PVA eutrófico. Ou seja, nós estamos aqui com 95% de terra de baixa fertilidade, né? Que há necessidade de você ter um programa de nutrição, um programa de correção do solo perfeito para você produzir café, né? Bom, as espaçamentos e variedades utilizadas aqui no Cerrado é a rua de 3,5 a 4 e na linha de meio a 1. Esse primeiro aqui é usado para porte alto, no caso do Lulu, Acaiá, né? Topázio, e essa aqui, porte baixo. Então está variando aqui, mais ou menos, de 2.500 a 5.300 plantas por hectare. Os estudos de área foliar indicam que um ponto bom, ou um ponto ideal, seria em torno de 5.000 plantas por hectare, disposta em adensado ou largo, né? Então, quando você põe meio metro, você tem um adensamento de linha, né? Então, esses aqui são os espaçamentos e essa aqui as variedades, né? Então, Catuaí toma conta em 85% da nossa cafeicultura. As variedades principais são 144, 99, 44, 51. Esses dois últimos aqui, 86 e 63 amarelos, de cima vermelho. Mundo Novo Acaiá, uns 12%, né? Essas variedades, 379, 464, são porte alto, porte baixo. E tem uns 3% de novas variedades, novas linhagens que vem vindo aí, com certa resistência à ferrugem, resistência a bicho mineiro e altíssima produtividade. Esses dois aqui, Araga e Acauã, as duas primeiras safras nós estamos com ensaio em Araguari, e o Matiel tem o Café tem ensaio em Varginha, com média de 87 sacos nas duas primeiras safras. Precisa ser estudado mais para ver a longevidade, mas isso aqui é o futuro que vai ser de variedades aqui. Bom, manejo dos tratos culturais, né?
Nós temos as capinas, dentro da capina o preparo para a colheita. Hoje a gente usa soprar, varrer e triturar com trincha para deixar pronto para a colhedeira. Desbrocas e podas, escarificar e subsolar, isso é importante no solo nosso, e quebra-vento, que pode ser feito com adubo verde, um tipo de cortina e propriamente árvores, né? Então, o controle do mato, todo mundo sabe, vocês estão estudando aí, que o mato beneficia o solo pelas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Concorre com luz, água, nutrientes e abriga tudo isso aqui, né? Bicho mineiro, nematóide, cigarrinha. Então tem que ser controlado. E atrapalha, principalmente na mecanização, as operações, né, normais, pulverização, as operações de colheita. E não é o nosso caso, antigamente tinha, faz desde 93 que nós não temos geada. Antigamente, se você deixava no mato, você teria geada na situação. Está cortando? Tá. Troca ali, troca aqui. Vamos falando mais perdas de produção. Isso aqui mostra que se você não capinar o café, você tem perdas até de 43%, né? Então aqui, ó, sempre no limpo, 0 de perdas, e sempre no mato, 43. E aqui as épocas de capina. Isso é um trabalho muito antigo, feito lá em Caratinga. Extração, foi feito um trabalho num hectare de café, chega a ter 4,6 milhões de mato, né, de plantas, que dá 22 toneladas de massa verde, 3 de massa seca, e isso tira do próprio café 96 kg de nitrogênio, 7 de fósforo, 60 de potássio, 42 de cálcio e 9 de magnésio. Então, mais do que nunca, a capina é o primeiro fator de manejo da tua lavoura. Se você não tiver mato, você não vai ter condições de café. Os tipos de capina manual, enxada costal e mangueira, isso aqui é feito só no plantio, depois é tudo na base da herbicida. Mecânica, a gente usa roçadeira, já estamos encostando a roçadeira, só dupla, por uma eventualidade, num aperto na lavoura, a gente usa. Estamos trabalhando mais com a trincha central e a trincha lateral, que vai até embaixo da saia dos cafeeiros. E a gradinha aqui, quando a gente faz subsolagem. E a química trabalha-se com esses herbicidas de pré e pós-emergência. Então, o controle ideal na linha, ou seja, na barra da saia do cafeeiro, é um herbicida de pós em dose cheia. E no meio da rua, um herbicida de pós com a metade ou um quarto da dose. Ou seja, a gente chama de mato bobo, né? O mato não desenvolve muito, não prejudica e serve para conservação. Pode também usar isso aqui, a roçadeira, a trincha, a vegetação, como eu já falei, e pode pôr essas plantinhas aqui. Crotalária, se você tiver um nematóide adesivo, é bom colocar no meio, milheto, e esse dado forrageiro aqui, essas três plantas a gente tem usado como vegetação no meio. Os herbicidas básicos pré-emergente algoal, né? Tem os nomes técnicos aí, depois fica com vocês, e praticamente o glifosato, sulfosato, né? Preparo da colheita. Então depois, quando chega no mês de março, abril, a gente faz a aplicação do pós-emergente geral, né? Espera secar, só para a folhagem que está embaixo do café, tritura com a trincha, e isso chama-se arruação de café no cerrado, diferente daquela de montanha, quando a gente retirava toda a sujeira debaixo da planta, fazia um leirão para trabalhar. Então hoje não se usa mais mão de obra. Mão de obra é cara, e aí é cara, é ruim, né? Não temos mão de obra boa. Aqui, para estar tendo uma ideia, aqui é herbicida de pós e aqui o milheto no meio, né? Lavoura aqui de cerrado.
Esse aqui é o que estamos usando direto. Nessa faixinha aqui a gente usa o pós-emergente, o glifosato aqui, mantém sempre no limpo, para não ter concorrência com as adubações, evitar pressão de mato aqui para problema de doença, etc. E aqui é meia dose ou um quarto da dose do herbicida. Então a lavoura fica desse jeito aí. E quando vai fazer a arruação para a colheita, aplica o herbicida na área total. Para feito o herbicida na área total, a gente passa a trincha. Desse jeito entra a colhedeira, depois sobra, o café vem para o meio da rua e entra com as levantadeiras. A levantadeira de café tem uns 6 anos que ela surgiu e nasceu aqui no município do Cabo Paranaíba, de um rapaz que pegou uma colhedeira de feijão e transformou para café. E hoje já tem 6 ou 7 firmas trabalhando com isso. Nós estamos com esse tipo de colheita, nós estamos fazendo café praticamente 95% mecanizado. Nós não precisamos de gente mais para a colheita. Bom, o segundo manejo aqui, desbrota e poda. As desbrotas, desde o plantio, a gente sempre deve deixar o café arábica com uma haste, só uma no tronco. No café conilon ou robusta, você deixa 4, 5 ou mais. A gente fala que o arábica é uma formação de torre de igreja e o robusto é a torre de igreja invertida, ou seja, aberto em cima e fino embaixo, e o arábica invertido. Bom, a única coisa que a gente faz aqui nas lavouras é cortar algum ramo ladrão que está vergado para as ruas, para não atrapalhar a mecanização. E as podas que a gente faz nos cafés aqui é uma poda leve, que é rejuvenescer e limitar a altura. Quando está no pivô, você tem que limitar a altura em 2,70 m, então você tem que podar. E colhedora também, ficar no máximo de 3,20 m, senão você não colhe direito, cai muito café no chão. E essa poda chama herbácea, e essa aqui de colhedora de lenhosa. Herbácea que pega a parte inicial lá em cima da planta, onde ainda não houve a formação do lenho, tá? E as podas drásticas é o esqueletamento, que é para recuperar ramos, e a recepa, que é para recuperar o pé de café inteiro. Essa parte aqui de recepa hoje está sendo pouco utilizada em função do custo. Você, se for irrigado no café, você gasta em torno de R$2.500 a R$3.000 de mão de obra só para desbrotar isso aqui. Eu prefiro arrancar mecanizado quando está nova, né? Na sequência de podas, no decote herbáceo, a gente começa a fazer ele com mais ou menos com 2 metros de altura entre o 3º e 5º ano. No lenhoso, 2,70 de altura, né? Lá pela 10ª safra. Isso permite que eu vá cortando 2,70, 2,50, 2,30, 2,1, 1,9, 1,7 e 2 em 2 anos. E eu dou uma sobrevida na lavoura de praticamente mais 10 anos. Então eu consigo ter café bem cuidado aqui com 20 anos de produção. O esqueletamento, usamos plasiotrópicos. Antigamente se esqueletava café, cortava 1,60 m, 1,80 m, deixava bruto em cima, então é mão de obra, etc. Então hoje a gente corta alto, corta de 2,5 m, e tem que ter 30, 40 anos no caule para fazer isso, senão não funciona. O tamanho do ramo 50 a 60, nada de raminho curto, não precisa fazer aquele negócio de igrejinha, né? O pessoal faz, e faz só uma desbrota inicial, depois não põe mais a mão. E a recepa baixa, 30 centímetros, recepa 100 ramos, que é quando a lavoura não tem, e pode fazer uma recepa um pouquinho mais alta, de 50, mas volto a falar, desbrota em recepa é custo elevado, quase que empata com o plantio. Então aqui um exemplo para você de recepa, né? Isso aqui é de meio metro, então deixa-se só um ramo,
Esse aqui é um esqueletamento, né? E esse aqui é um depósito. Aqui é um ensaio nosso lá de Araguari. Se alguém tiver interesse em fazer estágio, tem 36 trabalhos de café lá na área de poda, de adubação e de controle de praga e doença. Se alguém quiser fazer estágio aí nas férias, pode falar com o Felipe aí, ele encaminha vocês para lá. É na Associação dos Cafeicultores lá de Araguari. E aqui na Capal, aqui em Araxá também, né? E brevemente nós vamos ter lá em Patos de Minas. Esse aqui é um decote, né? Foi cortado aqui, subiu, a gente chama isso aqui de capotinho, e isso costuma dar produtividades altíssimas, né? Eu tenho uma região, a melhor região para esse tipo de poda é em Franca. Eu tenho uma lavoura que eu acompanho há muitos anos, e nós estamos com 12 anos, 6 cortes, então com 56 sacos beneficiados por hectare fazendo esse tipo de poda. Bom, esse aqui é a poda bandeirinha. Bandeirinha você corta um ortotrópico e um lateral, um plasotrópico. Aí a energia vai para o outro plasotrópico, então ele trava o crescimento, engrossa o caule e não dá acoplamento. Isso aqui me chama bandeirinha. E de novidade, nós estamos falando com o professor de zoologia, isso aqui é o Roundup. Isso aqui é aplicado ao Roundup na parte lenhosa, ele não deve ser mais que isso, né? Isso aqui até chamaram a gente meio de louco, falar botar Roundup no café, né? Na ponta, mas isso foi testado e comprovado, não dá residual nem na planta e nem nos frutos. Então se faz isso, ele trava o crescimento aqui e a planta fica 2 anos travada isso aí. E aqui vocês veem que não afetou, aqui começou a recuperar, né? Não afetou a produtividade. Estava conversando com o professor, desculpa, o William, vamos tentar ver se a gente traz um produto aí, um hormonal para fazer esse tipo de coisa, porque aí podemos fazer com pulverização, né? Então vai se diminuir o custo daquelas podas mecânicas. Bom, quebra-vento. Isso aqui também é uma coisa importantíssima para o café, principalmente no cerrado ou nas chapadas. O vento é uma desgraça para carregar, trazer doença, principalmente mancha oleosa e foma, né? Vamos ver depois a doença aí. Então a rua, você põe um milheto, um nabo ou uma protalagem. Funciona como quebra-vento local. O contorno, que a gente chama, é a volta da lavoura. Tem muitas lavouras de café que fazem divisa direto com lavoura de algodão, com lavoura de soja e lavoura de milho. Então há muito distribuição de herbicida dessa lavoura para dentro do café. Então a saída que nós achamos foi cercar as áreas de café com napier. É uma cortina verde que a gente chama. E sistemático aqui é o eucalipto. O professor de eucalipto aqui a gente tem usado, jogando ele 30 metros fora da área de ação das raízes do cafeeiro. O sanção do campo, principalmente para as lavouras perto de cidade, onde o pessoal costuma entrar para roubar café, então com a sanção do campo não passa nada. E a grevilha, que é usa a árvore que a gente tem usado. Só para vocês verem isso aqui é um nabo forrageiro, né? Isso aqui é o milheto de lavoura nova, né? Depois dele é dessecado. Esse aqui é a cortina, esse é o napier. Aqui está uma estrada, né? Então além do proteção contra herbicida, está a proteção também de poeira. E você tirando poeira, você tem menos ácido, menos bicho dele. E aqui é a grevilha, em lugares altos, onde venta demais, né? E esse aqui é o eucalipto, essa aqui é a região de Paracatu, naquela chapada venta muito. Então a gente trabalha dessa linha até lá, 30 metros, para não ter concorrência. Bom, esse aqui é uma outra manejo, chama escarificação e subsolagem, é para evitar o adensamento no rodado do trator. Então você tem um adensamento superficial, e a gente faz uma escarificação, e um subsuperficial, que a gente aprofunda um pouco mais. Isso é sempre feito em lavoura na safra baixa, né? Então aqui é a escarificação, isso melhora a penetração de água, melhora adubo, arejamento, etc, etc, um monte de benefícios. E aqui na lavoura velha.
O que nós estamos fazendo é pegando essa matéria orgânica que vai acumulando, quando eu mostrei aquele negócio da trincha, a trincha vai acumulando matéria orgânica no meio da rua aqui. Então a gente está quebrando, jogando a matéria orgânica para lá e depois passando a trincha, nivelando o solo. Quer dizer, eu incorporo as folhas secas, aqui o mato que eu tenho aqui, eu incorporo para cá. Isso melhora todas as propriedades físicas do solo. Esse aqui é um exemplo típico de subsolagem. Foi feito lá em Araguari, é um ensaio recente. Aqui é um testemunho com 30 sacos, uma haste só em cada rua, 2 hastes, 3 hastes e 4 hastes, né? Então o tratamento é 2 hastes do lado de cada linha da planta. Então você consegue um aumento aí de até 14% de produção. Eu falei muito, é bastante. E se vocês verem, eu acredito que uns 70% das lavouras hoje no Cerrado aqui tem um problema de adensamento no rodado do trator, né? Bom, outra parte aqui, de manejo do café do Cerrado, é os tratos fitossanitários, né? Tem as avaliações e tem o preventivo. Então as doenças principais aqui do Cerrado, como a ferrugem, a gente costuma falar que a ferrugem é uma santa doença, que foi através da ferrugem, que entrou em 69 e 70, que houve uma formação do Instituto Brasileiro do Café, e o Instituto Brasileiro do Café contratou a quantidade de alunos que eu falei para vocês, porque até então eram só leigos que trabalhavam nesses institutos. E fizeram uma besteira muito grande nos anos 64, 65. Alguém teve a ideia de arrancar café, e o Brasil arrancou 2 bilhões de pés, e a Colômbia plantou 1 bilhão, e ela ganhou 5 bilhões de exportação a mais na pauta dela, e nós ficamos para trás. Então a ferrugem propiciou tudo isso que nós estamos falando aqui. Então tem ferrugem, cecosta, foma, ascoquita, mancha anulada e mancha anular. Essas duas aqui, principalmente a foma, ela tem que ser preventiva. Não há tempo de você constatar, correr e pulverizar. Principalmente se a lavoura tiver mais que 50 hectares, você não consegue. Então você tem que fazer um tratamento preventivo. As outras podem ser por avaliação. A praga, nós temos a broca, o bicho mineiro, ácaro, lagartas e os nematóides. A broca aqui está um problema gravíssimo, porque foi tirado o ensulfan da praça e não tem substituto. O substituto que tem chama Benevia, é da Dupont, e infelizmente tanto a Anvisa como o Ministério da Agricultura até hoje não liberaram. Então hoje nós estamos jogando organofosforado adoidadamente, 4, 5 litros por hectare, desequilibrando tudo e não matando nem 60% da broca. E broca dá um prejuízo danado, tanto na quebra como na qualidade e o mau aspecto do café com a broca. Então esse é um problema grave que, se não sair a liberação desses produtos que dá do bom, nós estamos ferrados com isso aqui. O bicho mineiro no Cerrado é uma praga absurdamente violenta, eu não sei o que ela consegue fazer. Você também não pode bobear, aquele tradicional, espera 30% das folhas estarem eliminadas, se fizer isso você acaba com a lavoura. Então é uma outra metodologia para a gente chegar nisso. Os ácaros, o mais importante é o ácaro plano, ele carrega um vírus e transmite uma doença virótica que é a mancha anular, ou todo mundo chama ela de leprose. Lagartas, elas estão muito ligadas à foma. Quando dá ataque de lagarta, seguramente se tiver uma frente fria você vai ter um ataque de foma bravo. E nematóides, ainda bem que na região tem pouco nematóide problemático, que seria o hipócrita e o paranaense. Aonde tem hipócrita e paranaense, tem que se arrancar a lavoura e só pode se plantar outra lavoura em cima se for enxertado. E tem uma planta que chama Poitin, que é um café robusta, que é resistente a esses dois. O resto é exígua, e exígua com matéria orgânica e alguns produtos biológicos a gente tem conseguido, principalmente no plantio, se sair muito bem. Bom, então as doenças, as principais, a maior ocorrência, maiores prejuízos,
Ferrugem são fungos, né? Ferrugem, cercóspora, fuma, coquita, bactéria é a mancha anulada e vírus é a mancha anular. Aqui é só para vocês terem uma noção, é a página superior da ferrugem, né? Aqui é a página inferior, os esporos estão aqui. Isso aqui é um ataque de ferrugem de 90%, fica desse jeito. Ela perde renda no ano que ela ocorre e não dá café no ano seguinte. Aqui no Cerrado tem levado 2 anos para você botar uma lavoura dessa em ordem outra vez. Normalmente a gente às vezes corta. O controle da ferrugem, essas variedades aqui, a Pargo, Batã, Tupi, os Catucaís, as novas aqui, elas têm uma resistência, não é bem resistência, uma tolerância às raças de ferrugem, as 4 raças estimadas aqui no Brasil. Existem 32 raças de ferrugem. Então é uma luta da genética constante de estar se procurando plantas desse jeito. O tratamento de ferrugem tem 41 anos que o tratamento de ferrugem é estudado no Brasil. E foi na escola de Viçosa, do professor Roberto, através do Cruz, né, que foi inventada aqui a nossa calda borgalesa com micronutrientes, chamava calda Viçosa. E hoje comumente chama Vissa Café, que acho que compraram os direitos, né? Então começou a se trabalhar com isso, depois cúpricos, os óxidos clorídricos, os cuprosos e ultimamente a gente trabalha com hidróxido, só como auxiliar. Depois a gente veio os triazóis, solo e foliar, depois os triazóis mais as estribilulinas, né? E hoje a gente trabalha com triazóis, estribilulinas e hidróxido. Certo? Então o controle final é esse aqui hoje, que permite uma eficiência de 80% a 90%. Então aqui, só para mostrar para vocês, os triazóis clássicos que existem, as estribilulinas e os hidróxidos que existem, né? Aqui é uma ferrugem curada, depois o fungicida circula, o triazol circula e mata os fungos, né? E agora essa outra doença, a cercóspora, ela pode ser, a gente chama ela de amarelo quando ele tem esse halo amarelo aqui, né? E chama de negra, né? Quando tem esse sem o halo amarelo e um ponto cinza aqui no meio. Essa cercóspora, ela no fruto ela começa desse jeito, ela está muito ligada à nutrição, a equilíbrio nutricional, depois o professor vai falar, deve falar alguma coisa de doação. Então o equilíbrio nutricional é importantíssimo, né? Além do controle químico evidente, mas se tiver uma deficiência de nitrogênio, um excesso de um outro qualquer alimento, acontece isso com mais perigo, né? Mais prejuízo. Aqui eu usei exemplo dos frutos, como é que eles ficam. Não dá para fazer café descascado com isso, porque essa mancha aqui, ó, essas manchinhas aqui, elas grudam na semente e o despolpador não tira. Então você não faz café descascado. Então é um impedimento de fazer café também de qualidade. Sugestões aqui: genético não tem, químico a gente cruza o cobre com a estrobinulina e temos usado sacarose e aminoácidos aqui, açúcar, melácido, vários tal, junto com os adubos foliares equilibrados. Não que o adubo foliar vai corrigir a cercóspora, mas isso aqui dá um pouco mais de energia e são as alternâncias que nós temos aí para o controle. Essa é a mais problemática, que é a foma. Ela inicia nas folhinhas novas. Qualquer ferimento, qualquer vento esfregando uma folha na outra, isso aqui entra. Ela entra e em 24 horas ela faz o azar na planta. Por isso que eu falei que ela tem que ser preventiva, né? Você vai chegar agora, por exemplo, hoje com essa chuva aí, nós estamos aqui no meio do maio, esfriou, pelo menos essa noite passei frio, pode contar que essa danada já está sapicando aí nas alturas, né? Totalmente. Não tinha, só tinha um, deixei pro meu filho. A carcaça está mais velha, né? Bom, essa aqui é as coquitas. A diferença das coquitas é que a foma é preta, a mancha é bem escura, né? E as coquitas é parda, né? Deixa eu ver.
E as coquilhas é parda, né? Ó. E dá umas estrias assim, parece que você pôs essa parte do dedo numa tinta marrom, assim, no papel, dá o desenho igual. Aí é uma folha adulta, aqui é no ramo, e aqui é onde ela dá até 100% de prejuízo. E isso não é difícil acontecer, não. Então aqui ela pegou umas flores, ó, a flor abriu, ela entrou aqui nos pedúnculos, aqui ela já queimou, ó. Quer ver mais? Olha aqui, ó, aqui já tinha uma florada, pegou um chumbinho e acabou com as flores ali. E aqui ela chega aí, esse é o chumbinho, depois houve o tratamento químico, parou, a doença parou, desenvolveu o fruto, né? E isso aí, nós temos 3 produtos, são 3 situações de controle. É o boscalite, que é um chamado Cantus, tebuconazole, mas é o Fulicur, né? O Brau, e o nativo aqui, que ainda não está liberado pela Anvisa lá. Então, a associação, principalmente desse, com piracicostobin, dá um efeito tremendo. O importante não é usar um produto só, é você alternar os ativos, né? Quando você alterna os ativos, você evita que a doença se acostume. Essa outra doença é a mancha anulada, ela pega nas folhas assim. A diferença para a cercospora é que ela é seca, ela rasga, né? E o azar que ela faz é isso aqui, quando ela pega no ramo, ela acaba com os frutos e detona aqui dentro da valer, né? Isso aqui só tem sugestões de controle, é difícil controlar isso aí. Se ela for do viveiro para a lavoura, você pode contar que você vai sofrer 3 anos com essa desgraça. No viveiro você acaba, se você for comprar uma muda e tiver isso, você joga fora o viveiro, porque você está ferrado. Se você levar para o campo, você vai ter problema. E tem trabalhado com cloro mais cobre, que é uma coisa de ação curta, 10, 15 dias, diminui o inóculo, leva lá. Depois tem um bactericida específico, que é o Casumim, e um bactericida biológico, está sendo testado aí, que chama Dumo, também muito bom. Aí a mancha anular é outra doença, ela dá essas manchas aqui, internamente nas folhas, fica o verdinho e amarelado fora. E no fruto, ela deixa o fruto frutacor, né? Você tem o vermelho, tem o amarelinho, tem várias coisas aqui. Confundindo, o pessoal confunde muito com a cercose. Isso não é cercose, isso é o ácaro que pegou e o vírus que dá essa mancha aí, né? Essa doença aí é só você usar caricida específico, todos com ação de homicida, né? Então vocês têm vários ativos para fazer uma alternância. Isso tem 10, 12 produtos aí que funcionam bem. As pragas do cafeeiro, nós já falamos, valor, ocorrência e maiores prejuízos. A broca, o bicho mineiro, os ácaros, né? A lagarta e os nematóides. Então a broca é aquilo que eu falei, né? O prejuízo de perda de peso é até 20%. E qualidade, aspecto e sabor, que fica valendo de 10% a 20% do preço. Então se o café tiver 500 conto, e se o café tiver com broca, ele vai valer 400. Então vejam a importância dessa porcaria aí. Então aqui é ela, né? É um besouro, e o tamanho dela no fruto, né? Esse pontinho preto é um adulto aqui. Aqui é o azar que ela faz dentro, né? Ela come uma banda todinha. Aqui é quando ela entra no fruto meio verde aquoso. O pessoal chama isso aí de coração preto, né? Essa aqui é quando o fruto ficou de um ano para o outro na lavoura. Então se colher muito bem na colheita, se evita isso aqui. Isso aqui são as larvas dela. E o controle químico que nós damos naquilo que eu falei. Colheita, não deixar nada no chão. Tiver lavoura velha, abandonada, arrancar. Se o vizinho tiver, vai lá, compra a lavoura do cara, arranca, porque senão você não vai conseguir cuidar. E isso aqui são os produtos que nós estamos esperando ser liberados. Biológico tem a vespa de Uganda, mas o problema de biológico, controle biológico do café, é que funciona. Só que se eu tiver a vespa, estou criando a vespa de Uganda, soltei ela, né?
E aí, por um motivo qualquer, eu tenho lá que controlar minha fome, joguei o fungicida e isso acaba com a população. Então é muito difícil você aceitar isso, né? Então a gente consegue, a gente tenta aumentar, fazer isso. Existe já laboratório específico em São Paulo que cria isso aí, lança principalmente o fungo aqui. E hoje nós estamos testando tudo isso aqui sem nenhuma eficiência do antigo Ensulfan. O Ensulfan chegava a 95% de eficiência, né? Isso aqui é 60%, 70%, o que não resolve. O bicho mineiro, o prejuízo é até de 80%. Esse bicho mineiro tem aqui no Cerrado, ele tem uma característica muito importante. Ele é diferente do sul de Minas. O sul de Minas, o bicho mineiro não é problema, zona da mata não é problema, né? Aqui é gravíssimo, porque ele tira a área fotossintética e dá uma desfolha absurda. Então, se ela ocorrer, o bicho mineiro ocorrer até julho, eu fico sem botão floral, a florada do ano. E se ela ocorrer de agosto a outubro, eu tenho baixo vingamento floral. Dos dois jeitos aqui, a gente se ferra, né? Então dá baixa produtividade. E o pior, dá um depauperamento, que é 2 anos para você botar uma lavoura dessa em ordem. É difícil, viu? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é o adulto, né? Essas branquinhas aqui. Essa aqui é a folha minada, aqui já saiu e a mina está aqui dentro, né? A larva está aqui dentro. Isso aqui é a larva, né? Esse aqui é o casulo. Isso aqui nada mata, só fisicamente. Por isso que a gente, às vezes, quando tem um ataque grande do bicho mineiro, tem muita folha embaixo do pé da cabeça, a gente sopra e tritura para acabar com isso, para diminuir isso. Aqui diminui a população. E aqui é um do ensaio, onde foi tratado, lá embaixo outra parcela, né, que foi tratado, e aqui não foi tratado. Você vê o que vai produzir mais aí, né? É absurdo, né? Então o controle do bicho mineiro, cultural, lavoura sempre no limpo, boa adubação, que planta bem nutrida, suporta mais praga e doença, e quebra vento. E químico, biológico, os predadores, que é aquilo que falei, é difícil, e químico são regiões frias, uma, no máximo 2 aplicações, foliar consegue. E essas regiões quentes, às vezes vão ser até 3 aplicações. Aqui você pode trabalhar com uma infestação de 5% no topete da planta, não embaixo. E se você tiver 5% embaixo, lá em cima já tem 15, 20. E aqui no Cerrado, a gente trabalha com 3% apenas. Os produtos, esse Rinatispira aqui é uma maravilha que apareceu, chamado Sacor. E tem os fisiológicos, tem 5, 6 fisiológicos. Então sempre alterna esse com esse. E quando estoura, às vezes chega um talhão, estourou, você perdeu o controle, ou choveu em cima da aplicação, você pode associar os antigos organofosforados, com os piretroides, com o homicida, e tá no pau. E no chão nós temos 2 produtos. O Tiametoxan, que é o Actaria, e o Imidacloprid, que é o Premiplus. E ácaro é o plano, que é o vírus, né? Eu falei que promove a leprose, o vermelho, que dá redução de crescimento, e esse aqui deixa a planta oca e os frutos caem. O controle é a crescida, qualquer crescida específico pega os 2, né? Hoje só estamos trabalhando com um ponto específico. Aqui é uma planta 100% de folha atacada com o ácaro. Tem muita gente que fala que o ácaro não faz nada no café. E se você tiver um ataque desse aqui, você pode contar que 20, 30% da sua produção já foi embora, né? Lagarta, dos cafezais, isso aqui chega a comer 0,6% no pé do café, se deixar. E esse aqui come 137 centímetros por unidade de cada uma dessa média de pau aqui. Entrada, isso aqui é entrada para fomas, conquista e mancherolado. Então, piretroide e organofosforado fazem o controle disso aí. Aqui é uma planta atacada pela lagarta, ela gosta da ponteira do cafeiro. Aí depois aqui nessas manchas vai entrar foma e outro tratamento. E o nematóide, o exígua, dá uma redução do sistema radicular. Então nós podemos fazer tem produto biológico, tem produto químico e tem basicamente matéria orgânica. Se você for arrancar uma lavoura velha, de cada 100 lavouras que vocês arrancarem aqui no Cerrado, 95 tem nematóide exígua.
e de nível de 20 até 100 por hectare. Então, tem que plantar em cima de lavoura velha, tem que fazer esse tipo de tratamento para você não ter problema. Porque o café, quanto mais novo, o exígua prejudica mais. E quando é em código paranaense, isso dá a morte, né? Mata, os pés de café morrem. E isso aqui erradica em Xantia. No estado de São Paulo, no Paraná, quando descobria uma lavoura com isso, o pessoal saía falando que tinha incógnita na lavoura do São José, do São Antônio, a propriedade dele não valia mais nada. Então aqui, se vocês descobrirem alguma, vocês ficam de boca fechada, né? Para não prejudicar os produtores. Aqui é o exígua, né? É o comum, o das bolinhas que a gente chama. E aqui é um copo, essa foto está meio escura, mas fica desse jeito aqui os pés de café. E ela vai devagar. No solo arenoso, é uma velocidade tremenda. 3, 4 anos acaba a lavoura. Isso aqui aí leva 6, 7, 10. Bom, o manejo dos tratos missionários, vamos tentar passar mais rápido, porque o professor deve falar bastante disso aqui. Prática, nós temos para fazer os tratos missionários, nós temos a calagem, a gessagem e a adubação, que pode ser a mineral, a orgânica e a foliar, né? Então, para fazer isso aqui, a gente tem que conhecer a necessidade dos nutrientes para crescer e produzir. Os períodos, época, se for sequeiro ou irrigado, ou a região, né? O clima influi aqui. Os insumos que você vai usar, o comportamento e eficiência, né? Concentração, formulação, se acidifica mais o chão, se não acidifica, tudo isso você tem que ter conhecimento disso. E os equipamentos e máquinas que você tem para fazer a adubação, seja no solo ou seja a fertirrigação. Então aqui é um trabalho que soma, esse quadro aqui soma um trabalho de patrocínio feito na década de 70, são 4 safras, Capelinha, aqui em Minas Gerais também, Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, Araxá, esse é o mais recente, e Franca também recente. Então de 79 a 2011 esse trabalho foi feito, e aqui mostra o que é essencial. Por exemplo, aqui esse C aqui é o tratamento completo, 4 safras, média de 36. Eu tirei o nitrogênio para 22, eu não pus o fósforo veipador, a importância do fósforo na formação da lavoura, né? O potássio caiu para 17, o cálcio 28, o magnésio 21 e 20. Ou seja, qualquer um desses macroelementos que estiverem em desequilíbrio ou em falta, ou às vezes até em excesso, vai prejudicar a produtividade, né? E no caso dos micos, esse aqui é um ensaio de 3 regiões, Franca, Capelinha e Varginha, o zinco, boro, cobre e o manganês. Então completo, né? Com 20, o zinco com 12, essa é a primeira safra, se não me engano. O boro 15, 18, também os micos, se eles tiverem, um deles tiver falta, um deles tiver em excesso, você vai ter problema de menor produtividade. Então o equilíbrio de macros e micros é essencial nisso aí. Bom, a base para a nutrição é a análise do solo, nós só temos essa ferramenta. Então quem coleta mal vai fazer a adubação errada. E o laboratório, se o laboratorista ficou ruim também, você também se ferra. Então você tem que ter um laboratório de boa origem e saber colocar, né? Então o sequeiro tradicional é colher de 0 a 20 centímetros na saia do café, onde a gente aduba. Já no pivô lepa, como você faz a fértil por cima, o adubo cai aqui em cima, eu sou um pé de café, ele cai e fica da minha saia para o tronco. Então você tem que tirar no meio do tronco para a ponta da saia, senão você não sabe o que está acontecendo lá. E no gotejo, você tem que tirar do lado A e do lado B. O lado A é o gotejo e o lado B é o sem gotejo, ou vice-versa. Por quê? Porque nós estamos observando, já tem uns 5, 6 anos, tem uns trabalhos já como corrigir isso, que quando você faz fertilização direta, com sulfato de amônio, ureia, MAP, né, que são bastante acidificantes, o V% dessas áreas aqui, no bulbo, cai para 12, 15. E do outro lado nós temos 40, 50, 60%. Então,
essa aqui tem que tirar. Para ver se vai jogar alguma coisa lá embaixo com alumínio, tira-se 20 e 40. E na rua basta tirar de 3 em 3, 4 em 4 anos. Então, a análise foliar a gente faz no verão, que é mais ou menos o meio do controle da nutrição, para ver se você programou está bom, se você está excesso, está faltando alguma coisa. Não adianta ficar fazendo análise foliar toda hora, porque em cada período você vai ter uma situação diferente. Então, estabelecemos que no verão seria o melhor, terceiro e quarto par. Nós estamos fazendo um trabalho, o professor Favarini, de Piracicaba, tem uma ideia que o boro, os micronutrientes devem ser tirados no segundo par e o magnésio, principalmente do sexto par, para você detectar a deficiência ou não com antecedência. Nós vamos fazer um trabalho desse com todas as posições cardiais nos ensaios que a gente tem de posicionamento da lua. Vamos ver o que vai dar. Então isso aqui é para auxiliar o programa do ano. Então aqui, vocês estão estudando, vocês já sabem a calagem, todas as vantagens que ela tem, né, os benefícios e as fontes. Que fonte que nós vamos usar? O calcário dolomítico, que é o mais barato, tá certo? Tem o calcário filho, que hoje não se faz mais, que o PRNT dele chegava a 100, 110, e a novidade, né, na calagem, em termos de fonte, é a cal magnesiana, que é umas cal com 60 de CaO e 30 de MgO, e PRNT que chega até 180, média de 150. Eu estou jogando isso via pivô e de forma parcelada. Quando você usa isso aí, você pode usar 1/4 da dose do calcário dolomítico. Não que isso vai substituir toda a quantidade dos nutrientes lá, mas você corrige mais paulatinamente e não tem gasto de mecanização. Por que o V que você vai levar ao solo é 60%? A maioria do pessoal não, faça V60, faz V60. Então isso aqui foi feito um trabalho bem antigo lá em Varginha, e é muito interessante. Tem mais uns 2, 3 desses que deu o mesmo resultado, que eles programaram fazer o calcário para um V de 20, de 40, de 60, de 80 e 100. Na realidade, onde não fizeram nada, o V veio para 21, o calcário para 20% veio 24, com 40, 32, com 60, 53, com 80, 72 e com 100, 76. Ou seja, não consegue atingir, em 4 anos você não consegue atingir, por quê? Pela insolubilidade do próprio. Mas, se vocês verem o pH aqui, nessa faixa entre 60 e 80, que a média aqui seria 62, eu tenho 53, 72 de V%, eu tenho 5,8 a 6,3 de pH, eu tenho o cálcio que subiu aqui, o magnésio adequado, tenho o alumínio que praticamente sumiu, né? Corrigiu o alumínio, teve um pouquinho de aumento de CTC, não é significativo, e para isso, desde o plantio mais as 4 safras, lá se vão 8 anos, foram gastos entre 7 a 10 toneladas de calcário por hectare. Então o V%, quando vocês verem a nossa fórmula, é V% 60, baseado nesse trabalho e mais 2 trabalhos de Campinas. Condições: após colher, você calculou que vai jogar 3 toneladas de calcário por hectare, você vai dividir ela por 2 e jogar 1.500, que você já vai jogar na faixa do cafeiro, numa faixa de 70, 80 centímetros. Não adianta ficar jogando no meio da rua, porque o mato não precisa do calcário. E corretivas, a gente usa o calcário magnesiano. Ele detectou um problema de um V muito baixo, no caso lá, por exemplo, do gotejo, eu posso usar isso aqui para tentar melhorar. E alternativas aqui, né, que eu já falei, que eu jogo via pivô, e a acidificação alta, que também, rebatendo outra vez, as análises têm que ser coletadas dos 2 lados. Isso aqui é um exemplo de 1974 a 1988. Vocês não tinham ninguém, acho que tinha nascido ainda aí, né? Sou eu. Só você, é o único aqui.
Então aqui estão as testemunhas dessas regiões, né? Bandeirante, Patrocínio, Capelinha, Conquista, Varginha e Caratinga. Aqui é a que produziu a Cubango com NPK. E aqui é o efeito do calcário, praticamente 100% de aumento. Por quê? Por causa da melhoria do aproveitamento dos adubos, por causa da melhoria biológica, a maioria de tudo, né? Vocês conhecem bem o que o calcário faz. Essa aqui é o pepino danado, prática da gessagem. Fornecer enxofre é um jeito objetivo. Folha adicional de cálcio, ele tem 17 de enxofre, 30 de cálcio, e eliminar alumínio em profundidade. E também serve para correção de solos salinos. No Nordeste tem solo salino, você joga gesso, o sulfato, o sódio desce em profundidade. Vai ter que jogar a dose bem elevada lá. Isso aqui muda um pouco mais de filosofia do que realidade. E a recomendação, eu uso essa aqui, 25% da dose total do calcário. Vou jogar 1 tonelada de calcário. Então, se eu tiver que jogar o gesso, vou jogar 250 quilos. Isso é uma fórmula feita que foi do professor Malavota. Tem outras aí, em função de argila e tal, né? Então, só uso quando o alumínio tiver em profundidade. Quando não se utiliza sulfato de amônio. Quando não se utiliza super simples ou outras fontes de S. Mesmo porque o primeiro trabalho de gesso no Brasil, que deu entre milho, super triplo vezes super simples, era o gesso do super simples que deu as reações. Um trabalho de um pesquisador lá em Embrapa chamado Richter. O Richter, ele foi nisso aqui, não era o gesso em si. Ele usou o super simples, gesso super triplo por causa do gesso, ou do cálcio do enxofre do super simples, e melhorou a produtividade. E cuidado, arrastamento de magnésio e mesmo com doses pequenas se elas forem acumulativas. É muito fácil fazer uma conta. O cloreto de potássio hoje ganha 1.600 pau a tonelada. Se você tirar os primeiros 30 centímetros do perfil do solo, o potássio, você está perdendo pelo menos 50% dele. Então você vai jogar um negócio que custa R$100, que é o gesso, para perder um de 1.800. Então tem que pensar muito, tem que ser muito bem feita as análises para você usar isso aí. Aqui, ó, é um solo sem alumínio em profundidade. Esse é o tratamento feito aqui em Carmo do Paranaíba. Lá foi o seu pai que fez, pai do... Levanta o braço, caramba, tem orgulho do teu pai, seu pai não... Então o pai do Edu aí que fez. Então aqui foi de 0 até 4,8 toneladas, né? Nisso aqui, nesse último 4,8, depois de 4 anos, o potássio nosso estava com entre 200 e 300 ppm a 70, entre 60 e 80 centímetros de profundidade. Isso aqui em solo LVA, né? O solo vermelho amarelo. Esse quando não tem, né? Isso aqui foi muito divulgado por aí, que você não precisava mais irrigar café, que existia um gesso chamado irrigação branca. Isso aí é uma picaretagem danada, e o Garcia fez esse tratamento aqui, ele pôs uma testemunha, jogou o gesso aqui, o vermelhinho, botou um plástico para não ter evaporação do solo, jogou matéria orgânica para ver se ele segurava a umidade, cobriu as mudas com terra, né, que é uma forma que a gente usa para não sair a água, ela fica parada, funciona igual ao isopor, e aqui irrigado. Então olhem bem a primeira safra aqui, testemunha 14, gesso 8, isso aqui nenhuma é diferente, né? E irrigado 54. Então isso mostra que a finalidade de gesso com irrigação branca é lorota, né? Eu vou falar para vocês e vocês não acreditam não. Bom, gesso sem alumínio tóxico, abaixo de 20 em profundidade, dose de 1 ano. Esse aqui é um ensaio novinho, 6 safras, feito lá na, como é que chama? No Procafé, na Fundação Procafé. Então o menino lá foi de 0 até 6 toneladas. Vocês veem aqui que não existe diferença significativa nenhuma. E a partir de 3 toneladas aqui, o magnésio e o potássio começou a descer, né? São 6 anos seguindo isso aí. E num exemplo de alumínio em profundidade.
Isso aqui é a Associação Calcário e Gesso, feito pelo pessoal de Lavras e de Piracicaba, se não me engano, e onde esse é um latossol roxo, né? Um alumínio, acho que quase 70, abaixo de 50 centímetros. Então houve uma resposta nesses dois verdes aqui, com a mistura do calcário e do coisa. Então, o gesso em café só em profundidade, se tiver alumínio, problema em profundidade. Bom, adubação mineral, vamos rapidão aqui, que senão está sobre. Níveis, base de pesquisa, tem desde 1893, nesse época você não é nascido não, né? Não. Até 2007, tem estudos de composição química da planta, né? E fontes usuais, ureia, esfadamônio, nitrato, ácido, supercílio, todos esses aqui, e hoje ainda tem as fontes de lenta liberação, né? Tem os ciclos, tem o Producoat, tem outros de transferir nitrogênio protegido, tem várias fontes, nós estamos com um trabalho bem extenso disso aí, com 14 fontes nesse sentido. As doses e o comportamento, a época, sequeiro, outubro, março, irrigação sem fértil, sulfato a setembro, abril, e irrigada dá para fazer de agosto até maio. Então aqui, em áreas quentes, você usa isso. Modo, solos líquido, cobertura líquida, fértil leito e fértil gotejo. Cobertura líquida é o que a patureba faz, o adubo líquido da patureba, é o urã, sulfurano e várias formas. Nós fizemos um monte de trabalho para eles aqui, onde a gente conseguia, quanto mais parcelava, melhor ficava, e dava para reduzir entre 15% até 20% da dose do nível de N e de K. E dava para misturar na época os micronutrientes, como eles têm feito até hoje. Então a Patureba tem uma clientela muito boa nesse sentido, baseado nos trabalhos que foram feitos na década de 80, aqui, quando eles começaram. Bom, aqui só para ter um histórico, isso aqui é 1893, lá no agronômico, tinha um doido lá que não era agrônomo, era químico, ele extraiu o que o pé de café tinha e viu o que tinha numa saca. Foi em 58, na Exalc, um professor, que foi meu professor, chamado Catani, fez esse trabalho aqui com Bourbon. Vocês estão vendo aqui que aqui a safra era 4 sacos, passou para 10, né, que dobrou a quantidade. Depois, em 1985, isso foi feito no IBC em Varginha, já era 4x2, está vendo que esse espaçamento vai mudando, as produções vão mudando, as variedades vão mudando. Média de 19,5, e aqui foi achado a necessidade de 125 de N, 10 de fósforo, 125 de K, esse número aí. E se você dividir isso aqui por saca, você tem 6,5, 6 ponto, 2,7, 1,7 e tal. E agora nós fizemos até 2007, pelo mapa para café. Essa aqui foi um trabalho que se tirava 3 meses, ia lá, arrancava a planta, media tudo, toda a biometria que você imaginar, e toda a composição. E de 3 em 3 meses até os 10 anos de idade. Um trabalho que nós arrumamos um financiador bom, que era um cara rico lá perto de Brasília, que chama SLC. Vocês já ouviram falar da SLC, é o maior plantador de grãos do Brasil, deve estar com uns 400 mil hectares de grão no Brasil. Então eles pagaram esse trabalho é caro de fazer. Além da parte física, a parte laboratorial envolve muito dinheiro, né? E aqui, se vocês verem, ó, 71 sacos. Olha aqui, 19 por 71, o espaçamento é 5 mil plantas, aqui é 1.250, etc. E chegamos nisso aqui. Bom, baseado com isso, o que a gente faz? A gente pega a composição que a gente conhece, mais o que vai produzir, que é a exportação, isso vai embora da lavoura. Isso permite a gente fazer umas fórmulas e umas tabelas, né? Faz fórmula e depois faz as tabelinhas. E isso é prática, né? Para vocês vão trabalhar, então vocês podem usar isso aí com prática. E corrige isso aqui pela análise de solo. Vocês fazem a correção no tempo, né? E faz produção estimada também com correção no tempo. Então vocês têm uma adubação mais equilibrada. Não é 100%, mas é quase, né? Então as fórmulas aqui, ó,
com aquelas análises todas lá, dá para fazer isso aqui, ó. Nitrogênio por hectare, eu preciso de 70 gramas de nitrogênio por metro de planta. Isso é um espaçamento largo. Mais 2 gramas por saco produzido. E PE é a produção, vezes F, que é um fator espaçamento. O mesmo raciocínio é para fósforo, para potássio e para enxofre, né? Então, por exemplo, se eu for fazer 40 sacos numa rua de 4 metros, para fósforo eu vou pôr aqui, ó, 6, que é o metro de café, a minha vegetação. 0,5, que é o fator, né, por saca, vezes 40 sacas, 20 gramas de P2O5 para produção. Então, somando a vegetação e produção, eu tenho gramas por metro, eu tenho 2.500 metros vezes dividido por 1.000, multiplico por 2,5, e eu vou precisar de 65 kg de fósforo para esses 40 sacos, tá certo? Aí já está considerado um bocadinho de perdas também. Bom, aí eu pego minha análise e vi lá que aqueles 40 sacos eu preciso de 375 quilos de nitrogênio nos meus 40 sacos. Mas a minha matéria orgânica, se eu quiser aproveitar ela do solo, eu posso reduzir 20% aqui, média eu reduzo 10% e se ela for baixa eu não reduzo nada. No caso do fósforo, se ele tiver muito baixo, eu aumento aqui 50%, 25%, faço a dose e por aqui eu posso reduzir, ao ponto que se eu tiver mais de 60 de MED lá, eu saio fora, um adubo com fósforo, não precisa, né? E o potássio é a mesma coisa, só que no potássio a gente trabalha com a percentagem de cálcio, de potássio na CTC. Porque senão você chega no solo arenoso, você vai jogar, o cara fala assim, não, o máximo é 150 ppm de potássio. Você chega no solo arenoso, você vai jogar 300 ppm de potássio e estouro o chão rapidamente. Então eu trabalho com isso aqui, ó. Então, se tiver menos de 1,5, eu aumento, aqui também eu aumento e aqui eu diminuo. E o enxofre, o mesmo raciocínio. Isso é uma forma de se adubar baseado naqueles trabalhos que eu estou fazendo. Eu uso isso aí, eu dou assistência para uns 36, 37 mil hectares aí, eu trabalho com isso aqui. E tem uns colegas que também trabalham com isso. E os micro, arenoso, tá para pôr todos os micros no chão, se o solo for arenoso, e no argiloso não dá para pôr o zinco. O zinco sofre uma fixação e não responde. Nós já fizemos trabalho até com 80 gramas por pé de café de espada de zinco sem resposta nenhuma. Então aqui, ó, se o boro for alto, é 0, né? Aqui, cobre 0, tudo alto. Se for o valor médio, aí você pode ser DPTA ou de mesh, né? Você joga meio quilo, 2,5, 3,5, baixo essa quantidade. Isso aqui normalmente se trabalha com sulfato, cloreto e nitrato. O nitrato absorve mais, é melhor, o cloreto em segundo e o sulfato em terceiro. Já estou terminando. Então aqui só para vocês verem, Fundação Pro Café 2000, existia uma crítica muito grande, quando nós começamos café na Bahia, no oeste de Minas, aqui, que a gente trabalhava com essas doses aqui, 550, 600 kg de nitrogênio por hectare e 400 a 500 de potássio. Eu falei, isso é loucura, porque todo mundo trabalhava com 200, 300, mas só que produzia 20 e 30, né? Então aqui, ó, se foi feito no Eduardo Magalhães, acho que é, se não me engano é 8 safras, foi feito adubado com 300 a 250, deu 48 sacos, 600 com 500, e o exagero aqui de 900 com 859, um decréscimo aqui e um aumento aqui. E se pegar café adensado, lá em Manhuaçu, né, que é uma região de pequeno produtor, vocês veem que entre 400 e 500 de N. Por quê? Porque aqui, esses 400 talvez economicamente é essa dose, porque o aproveitamento no espaçamento apertado é bem maior. Doutor, apertado, né? Vou dar só rapidinho aqui. Isso aqui é só para vocês verem o negócio de produção de fósforo, né? Esse é um ensaio do cargo aí também, que mostrar que a fonte é muito mais importante do que a quantidade. Então uma fonte aqui de super simples, que tem 200 de P2O5,
é igual uma fonte, é igual 80 de urina, né? Esse aqui é fosfatagem de cobertura. Todo mundo está falando que tem que jogar 400 kg de fósforo, quando 100 a 200 já é o suficiente. E fonte de enxofre aqui, vê que o sulfato de amônio ainda é melhor enxofre ou cafeína. Adubação orgânica aqui, não vai dar tempo de falar para vocês, vou dar uma parada. Vamos pôr só os efeitos que a gente tem. É só te mostrar o trabalho mais importante, é esse aqui, que é a associação do esterco de galinha com a palha de café. O vermelho aqui é a mineral, e aqui são todas as doses de 2,5 até 12,5 de EG e 1,25 até 6,25 de palha de café, com as doses de nutrientes reduzidas. Ou seja, quando você usar matéria orgânica, se ela tiver uma relação CN baixa, né, de 20 pelo menos para baixa, você pode aproveitar os nutrientes que ela contém. Daí você só equilibra, se ela for o esterco de galinha, se equilibra com potássio, se ela for uma palha de café, se equilibra com nitrogênio. Só para finalizar aqui, a adubação foliar, né? Os objetivos aqui é sinergismo dos micros, complementar no solo e os adubos foliares comuns que vocês conhecem, né? Vamos tocar a bala aqui. E não existe substituição de adubo foliar do solo por foliar. Tem um trabalho onde você tem 100% foliar, 50-50 e 100 no solo, né? Em lavoura nova, e aqui o mesmo sentido na lavoura velha, né? Esse aqui é foliar com nitrato, aumenta um pouco a renda, principalmente se for um ano igual a este. E aqui também aumenta a renda de 47 por 51, se vocês tiverem no mês de janeiro, fevereiro, com baixa irrigação. E aqui, efeito foliar do fósforo. Isso aqui tem umas controvérsias, mas aqui na região, quando o boro está baixo, vocês vão ter esse tipo de resposta aqui. Um aumento significativo na pré e na pós-florada, quando usado, dirigido em cima da florada. Manejo de colheita é o que eu já falei no começo lá, né? Da trincha. E novidade no manejo é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é agricultura, a gente chama de cafeicultura e precisão. Isso aqui são 5 anos de cafeicultura e precisão, onde a grade que a gente usa é de meio. Nós fizemos um ensaio com grade de 8, de 4, de 2, de 1, de meio. Os nossos valores bateram com o pessoal de Piracicaba, e aqui você vai vendo que você vai eliminando de uma certa forma para você chegar a uma uniformização de fósforo no chão e uma economia aqui de 40% do fósforo que você usaria numa ação normal. Esse aqui é diagnóstico para bicho mineiro. Esse vermelho é o bicho mineiro, o pivô ele sempre localiza aqui. Então, se eu fosse fazer um combate dirigido, eu iria trabalhar nessa faixa vermelha e na amarela. E aqui é safra. Quem for fazer o curso de colheita aí, você vai fazer, né? O Felipe vai mostrar para vocês que há a possibilidade de se aumentar o rendimento da máquina em 12% até 15%, se vocês fizerem o levantamento de safra. E aí você entra com a máquina aqui, ela está aqui desde 25 sacos até 55. Então você muda a velocidade, a vibração das varetas, você ganha espaço. E isso aí é o fim. Obrigado a todos. Desculpa alguma coisa, muito tempo. Em nome da comissão organizadora desse evento, agradecemos ao palestrante e convidamos o discente Guilherme Braga, atual gerente administrativo do Agrocampo, para a entrega de certificado.